Bom, vamos lá, pessoal. Ó, o próximo tópico que iremos tratar, eu vou dar uma pincelada básica sobre frações. Só que antes de trabalhar com frações, eu vou passar uma ferramenta extremamente necessária. Simplificação é uma ferramenta que a gente vai usar não apenas em frações, mas em muitas situações a gente vai ter que simplificar a situação. Óbvio, vamos supor um caso típico aqui, dentro das próprias frações. Vamos supor aqui, ó, 6 sobre 8. Dá para simplificar. 6 sobre 8 mais 10 sobre 4. É uma situação que eu posso simplificar antes de fazer a soma. Se eu não simplificar no começo, lá no final você vai ter que simplificar. E lembrando que simplificação é uma ação obrigatória. Se você não simplificar no início, para te facilitar aqui no começo, lá no final você vai ter que simplificar obrigatoriamente. E se não simplificar, você não vai achar a sua resposta no gabarito. É simples. Olha só, eu não vou entrar em detalhes em soma de fração, não. Vou entrar em detalhes apenas da simplificação. Só que para você simplificar, você vai ter que lembrar dos critérios de divisibilidade, que foi uma coisinha que a gente viu no primeiro vídeo. Aí você tem que lembrar quando que o número divide por 2, quando que ele divide por 3 e por 5. Isso aqui é o básico. Você sabendo isso aqui, você vai longe. Olha só, aí vamos falar de simplificação. Existem basicamente três situações que você simplifica. A simplificação que eu chamo de universal. Universal é o quê? Simplificação universal. É você fazer isso aqui, ó. Simplificar o de cima com o de baixo. Não tem, isso aqui serve para qualquer situação, ó. O de cima e o de baixo é par. Se o de cima e o de baixo é par, então divide por 2. Então vai ficar o quê? 3 sobre 4 mais. O de cima e o de baixo é par, certo? Logo divide por 2. Então vai ficar 5 sobre 2. Ok? Aí você faz o processo de soma e chega na resposta. Nesse caso aqui, se o aluno usar um pouquinho de percepção, ele nem simplificava, ele simplesmente repetia lá embaixo, ó, repetia. Por que seria interessante repetir? Aí entra a percepção. Simplificando aqui, eu chego no 4. E aqui eu já tenho 4 embaixo, certo? Então eu não preciso simplificar, porque na soma de fração, que eu vou entrar em detalhes, se a parte de baixo for igual, a gente simplesmente conserva. 3 mais 10, 13. Aí chegaria na resposta. Se eu simplificar, eu vou fazer o processo de soma, né, que eu ainda vou ensinar, para chegar aqui do mesmo jeito. Mas enfim, o que eu quero pegar aqui é o processo de simplificação. E eu vou comentar a universal. Ó, vamos lá. Aí é muito corriqueiro, óbvio, né? Se eu vou trabalhar com frações, eu vou ter o número em cima, o número embaixo. E a fração vai ser uma coisa quase que cotidiana. Sempre que eu possível, eu vou simplificar. Ou seja, eu vou ter um número em cima, um número embaixo. Cotidianamente, eu vou ter uma situação onde pode, olha a palavra que eu estou falando, onde pode ocorrer a simplificação. Deixa eu pôr um outro exemplo aqui. Eu vou pôr, vamos lá, 15 sobre 6 menos 9 sobre 18 mais 45 sobre 6, por exemplo. Vamos pôr essa situação aí. Olha só, deixa eu arrumar aqui, que aqui é o 9, senão até eu me confundo aqui. O de cima e de baixo divide por quem? Ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo, senão não vale, né? Em cima e embaixo divide por 2? Não, mas divide por 3. 15 por 3 é 5, 6 por 3 é 2. O 9 e o 18 divide por quem? Ao mesmo tempo. Nesse caso aqui é simples, pessoal. Você pode ir por 3, ou então você pode ir por 9. Isso aí vai depender da percepção de cada um. Ah, mas eu não percebi que o 18 divide por 9.
Se você não percebeu, não tem problema. Vai pela regrinha do 2, do 3 e do 5 que a gente comentou. Olha só. 9 por 3 é 3. 18 por 3 é 6. Aí eu caí numa situação onde eu vou dividir por 3 novamente. Aí vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 2. Aí isso aqui você elimina. Se você dividir por 9, você já chega aqui, ó, automaticamente. Mas é claro, vai depender de percepção. Se você não sabe, se você não está bom na percepção, vai por etapa que chega lá. Vamos lá. 45 e 6 divide por quem ao mesmo tempo? Divide por 2? Divide por 3? Divide. Aí vai dar o quê? Eu vou repetir o mais, né? 45 por 3 é 15. 6 por 3 é 2. Prontinho. Aí aqui a gente faria o nosso processo de soma e subtração de frações. Nesse caso, por coincidência também, olha que maravilha. Todo mundo embaixo é igual, né? Então você só repete. Aí em cima que se faz 5 menos 1 é 4. Mais 15 vai dar 19. 19 e 2 dá para simplificar? Não dá. Então chegou na resposta. Lembrando que eu vou entrar em detalhes, vou fazer um vídeo só de operações de frações. O objetivo aqui é comentar simplificação. Vamos por mais um caso onde cai simplificação. Uma outra situação onde cai que você pode simplificar. Vamos um pouquinho mais aqui. Onde pode ocorrer um processo de simplificação. É quando você trabalha com equação. Aqui eu pus um exemplo bem simplesinho. Eu não vou ensinar, eu não vou comentar como é que a gente resolve não. Mas enfim, no fim das contas aqui, eu vou ter 2 sobre 2. 2 sobre 2. 2 por 2 é 1. Nesse caso aqui deu um exemplo exato, né? Mas como é você dividindo 2 por 2 dá 1, então o que você faz? Ó? Simplificando em cima e embaixo pelo mesmo número. Um outro exemplo aqui. Vamos supor uma situação aqui, onde você chega lá no final desse jeito aqui, ó. 3x é igual, deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu bolar um número aqui. Eu vou mudar um pouquinho, vou pôr aqui 9x igual quem? Vamos pensar um pouquinho. Igual 6, pode ser. 9x igual a 6, perfeito. Mais uma vez, eu não vou ensinar o detalhe de como proceder com a ação. O meu objetivo aqui é comentar simplificação. Aí você resolve a equação, letra para um lado, número do outro. Aí a gente vai chegar nesse ponto aqui, ó. 6 por 9. Só que a gente não pode parar nessa situação, porque você é obrigado a simplificar. Simplificação universal, o de cima e o de baixo. O de cima e o de baixo divide por quem? Ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, divide por 3, certo? Então vai ser 2 sobre 3. Eu vou por mais um caso aqui onde a gente pode deparar com simplificação. Vamos supor que a gente está fazendo uma regra de 3. Aí tem um probleminha, tal, estruturei. Aí você tem que analisar se a regra de 3 é direta, inversa e tal. Aí vamos supor que a situação da regra de 3 fica assim, ó. X sobre 5 é igual a 3 quartos que multiplica, vamos supor aqui, 20 18avos, por exemplo. Uma situação corriqueira de regra de 3. Também não vou ensinar como é que a gente resolve. Eu vou comentar apenas o processo de simplificação. Olha só. Aqui é um processo de multiplicação, né? Você multiplica em cima, você multiplica embaixo. Se for para você multiplicar em cima, multiplicar embaixo, vai ser o quê? Só uma hipótese, viu, pessoal? Não que eu vá fazer. Vai ser o quê? 60 sobre 18 vezes 4. 74. É isso mesmo, 8, 16. Deixa eu raciocinar. 8, 16, 32. Não? Deixa eu fazer as continhas aqui rapidinho. 18 vezes 4. 32, 4, 5, 62. Ixi, achei.
Passei, foi longe. 62. Fiz a conta errada, que é 72. Então, vai ficar 60 sobre 72. Olha só a situação que eu quero chegar aqui, ó. X sobre 5 é igual a 60 sobre 72. O aluno ele tem a opção de multiplicar, só que o que eu quero dizer é o seguinte: se ele multiplicar, o número fica grande. Aí imagina terminar uma questão, e aqui é uma questão simples, viu? Os números estão grandes, fica mais complicado de trabalhar, a chance de errar é maior. Aí o aluno tem a opção de fazer, já que ele não simplificou no início, então ele simplifica aqui no meio do caminho, por exemplo. Aí ficaria o quê? 30 sobre 36. Aí ele simplifica por 2 novamente. Aí fica 15 sobre 18. E aqui ele simplifica por 3, por 3. Aí fica 5 sobre 9. Aí, beleza, ele simplificou, ficou isso aqui, ó. 5x sobre 5, né? É igual 5 sobre 9, que foi simplificado. Mas aí agora, ó, vamos concentrar o tamanho dos números, pessoal. Os números são menores, então as multiplicações, as divisões que iremos fazer se tornam números pequenos. E se os números é pequeno, é mais fácil trabalhar, menor a chance de errar. Se o cara continuar a conta aqui com esses números grandes, a chance de errar é maior. Não estou falando que a simplificação a simplificação aqui é obrigatória, mas se ele não fizer no início, lá no final, aqui a gente está no meio do caminho. Aqui só para a gente fazer uma comparação. Sem simplificar e simplificado. Aí aqui você compara os números. O que é mais fácil trabalhar? É isso que eu quero dizer. E se ele não simplificar no meio do caminho, igual eu fiz, lá no final ele vai simplificar. E a dor de cabeça vai ser maior ainda. Porque aqui ele ainda vai multiplicar ainda para depois dividir e pode ser que erre no meio do caminho. Vamos voltar aqui à nossa questão original. A questão original nossa é essa aqui, ó. Ele pode simplificar igual eu falei com vocês. A nossa simplificação universal é o quê? O de cima e o de baixo, ó. Simplifica por 2. Aí aqui fica o quê? 3 sobre 4, que multiplica 10 sobre 9. Olha que beleza. Olha o tanto que o número já caiu. E aqui eu vou explicar uma nova situação. Que a simplificação, igual eu falei com vocês, ela tem 3 situações. A primeira é o universal. O de cima com o de baixo, se possível. Nesse caso aqui não é possível. Nesse caso aqui foi possível, certo? E a outra situação que eu vou passar para vocês, que nesse exemplo aqui deu certo, é a simplificação cruzada. A, B, C, D. É quando eu tenho uma multiplicação de fração. Observa, uma multiplicação. Esse caso aqui só serve se for uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar, fazer a simplificação universal, se possível, mas eu também posso fazer a simplificação, ó, cruzada, o de baixo com o de cima, o de baixo com o de cima, só que ela em posição invertida, entendeu? Ou seja, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O 9 e o 3, ó, eles podem ser simplificados, porque os dois dividem por 3. Ou seja, eu divido aqui por 3, eu divido aqui por 3. Aí vai dar o quê? Vezes. Aí aqui em cima fica 1 e aqui embaixo fica 3. E aqui e nessa aqui, ó, eu divido por 2, ó. O 10 e o 4 eu divido por 2, certo? Aí aqui fica 5 e aqui fica 2. Fazendo o processo de multiplicação, o que vai dar? 5 sobre 6. Certinho? Só que alguma coisa aqui saiu fora do... aqui que deu errado, ó. 18 por 3 é 6, ó. Aqui que está errado, ó. Aí, beleza. Aí o que eu quero... Aí a moral da história que eu quero falar para vocês.
que normalmente o aluno tem resistência em adotar esse método. É preferível você simplificar antes de começar a questão do que você começar a questão aos números grandes, para a gente simplificar no meio do caminho. Isso aqui porque eu simplifiquei no meio do caminho. Se fosse no final, os números seriam maiores. E aí seria mais complicado. Enfim, voltando ao espírito do vídeo. Uma outra situação que a gente vai usar simplificação, regra de 3. Antes, você pega, monta a estrutura regra de 3. Antes de começar a fazer as contas, você já mete o processo de simplificação para facilitar a sua vida. Uma outra situação, o último caso aqui de simplificação que eu vou passar para vocês. Questão de análise combinatória, a chance de acontecer algumas coisas, exemplo, eu não vou dar um exemplo não, vamos supor que a questão já está pronta, eu vou pôr a questão já montada aqui para vocês. Aí fica 10 que multiplica 9, que multiplica 8, que multiplica 7, sobre 4 que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1, por exemplo. E uma outra situação, que eu estou fazendo duas situações consecutivas. Esse acontecer a primeira coisa e acontecer a segunda coisa. Aí eu vou pôr aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui embaixo eu vou pôr 3 vezes 2 vezes 1. É claro que eu também não vou ensinar a análise combinatória aqui, porque o objetivo é simplificar. É comentar a simplificação. Aí a questão da análise combinatória ela já está aí, pronta para você resolver. Lembrando que esse E ele equivale a uma multiplicação. Aí tá, como é que uma pessoa vai fazer isso? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha o tamanho desse número. Talvez nem caiba na calculadora. Dividido por quem? Aí você vai ter um número grande aqui embaixo, né? Que você vai multiplicar todo mundo. Sobre quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, aí 24. Isso aqui é 24. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 24 vezes 6. Deixa eu ver aqui quanto é. 24 vezes 6. É 12, 24, 12, 13, 14, 144. Aí se a pessoa multiplicar embaixo vai ser o quê? 144. Aí você imagina um número gigante lá em cima, que eu não sei quem é, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 144. Olha a dor de cabeça que o cara tá. Mas dá para você contornar tudo isso. É só você simplificar antes, pessoal. E nesse caso aqui, é como você tem um aglomerado de multiplicação, você pode fazer cima e embaixo, que é a universal, ou então ela cruzada. Você pega um em cima e pega um embaixo distante um do outro, não tem problema. Aí fica a critério seus. Olha só, um exemplo que eu posso fazer. Ó. O 4 aqui, ó, já corta com o 4 ali. Sumiu. 4 dividido por 4 é 1. Aí esse 1 você nem precisa pôr ele aqui, porque, exemplo, 3 vezes 1, 3 vezes 2 é 1, certo? 3 vezes 2 é 6. Vezes 1 também continua sendo 6, ou seja, a presença desse 1 aqui e do 1 que resultou a simplificação não vai alterar em nada. Ou seja, você nem precisa pôr 1 aqui não. 4 por 4 é 1. Para que pôr 1 aqui? Não tem necessidade. 3 vezes 2 vezes 1, esse 1 não vai alterar em nada. Vamos continuar o processo de simplificação. E você pode ser, inclusive, criativo. Olha só. 3 vezes 3 é 9. 9, ele não simplifica com 9? 9 dividido por 9 é 1. Aí não tem a necessidade de você pôr 1. Entendeu? 3 vezes 3 é 9. Aí eu vou ter um 9 embaixo. Lá em cima eu já tenho 9. Então corto o 9 com os dois 3 que está embaixo. Aí nessa história aí, eu já tirei 1, 2, 3, 4, 5 números. E embaixo quem é que sobrou? Sobrou 2 e 2. Aí aqui fica a critério seus, ó. O 2 pode cortar com 2. O 2 aqui, ó, corta com 2. Ou então você pode fazer o quê? 2 vezes 2 é 4, certo? 2 vezes 2 é 4. Aí você vai ter um 4 aqui embaixo.
O 8 não corta com o 4? 8 dividido por 4 é 2. Aí eu vou ter um 2 lá em cima. Uma outra opção. Ou então, então vamos fazer assim, ó. 2 corta com 2, aí dá 1. Aí já cortou. Aí sobrou esse 2 aqui, né? 4 por 2 é 4. Aí quem foi que sobrou? Quem foi que sobrou? Sobrou 10, sobrou 4, sobrou 7. Lembrando que esse 4 foi 8 por 2, né? Aí virou 4. Vezes quem? Que esse aqui é um multiplicador, né? O E. Sobrou 3, o 4 foi embora, o 2 foi embora, o 1 não precisa. Então sobrou só 3. E embaixo não sobrou ninguém. Ou seja, você não vai ter nenhum trabalho de dividir. Não vai ter nenhum trabalho de dividir. Vai ter apenas o trabalho de multiplicar. Que é muito mais fácil você multiplicar 4 números do que 8 números que tem lá em cima. 8, 9, eu nem sei. Aí aqui, ó, como facilita, ó. Seria 21, 3 vezes 4. 3 vezes 7 é 21. 21 vezes 4. 21 vezes 4. 84. 84 vezes 10. 810. 840, aliás. Prontinho. Cheguei na resposta. Moral da história. O objetivo desse vídeo é apenas mostrar o processo de simplificação e como ele pode facilitar a gente em diversas situações. Lembrando que, deixa eu caçar um espaço aqui. Achei um pedacinho de papel aqui. Lembrando que aqui eu mostrei para vocês 2 tipos de simplificação. A simplificação universal, que acontece em qualquer situação, que é aplicada diretamente na fração, é o que? O de cima com o de baixo. Qualquer fração, se possível, simplifica o de cima com o de baixo. E o outro processo de simplificação é o que? É ele cruzado. Mas e ele ocorre quando? Quando está no processo de multiplicação. É isso aqui que não pode confundir. Nesse caso de uma multiplicação aqui, se possível, você simplifica o de baixo com o de cima, o de baixo com o de cima. Se possível. Mas também é possível você simplificar o de baixo com o de cima lá da outra ponta. Simplificar cruzado. O número A simplificar com o número D, que aqui era para ser D. Ok? Um outro exemplo aqui, só para finalizar aqui rapidinho. 18 por 10, que multiplica 5 sobre 15, por exemplo. Aí aqui fica a critério seu, pessoal. Em cima e embaixo aqui, ó, você pode simplificar por 2. Pode simplificar por 2, em cima e embaixo. Em cima e embaixo você simplifica por 5. Uma outra opção que você pode fazer, ó, cruzada aqui, ó, simplifica por 5, simplifica por 5, ó. Ou então aqui cruzado também, ó, simplifica por 3, simplifica por 3, aí fica a critério seus. Ok? E deitado em pé, né? Ela sempre é possível, é universal, se possível. Enfim, vou encerrar por aqui.